Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Boa tarde, o Arquitetura e Design de hoje está começando, sextou por aqui e a gente tá com o programa cheio de convidados hoje, né, Jaque? Lotou a arquitetura. E coisa boa, então vou ter a companhia de Jaqueline de novo aqui durante todo o programa. Durante todo o programa. Hoje vamos falar sobre 2 espaços na Mostra Elite Design e também mostrar para vocês conhecerem um pouquinho mais de um novo coworking de Porto Alegre. Aqui comigo e com a Jaqueline estão a arquiteta Alisson Medeiros, as designers de interiores, que são mãe e filha, olha que bacana, que estão aqui conosco, a Gabriela Dapper e a Tatiana Dapper. Sejam muito bem-vindas. Bem-vindas todas. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Vamos começar conversando um pouquinho dos escritórios, que eu sei que são diferentes escritórios que se juntaram para fazer esse espaço na Mostra Elite, né? Isso aí. Isso, eu sou, meu escritório se chama Linha, ele fica na região metropolitana de Porto Alegre e até então eu trabalho sozinha, até que eu conheci as gurias e nós nos juntamos para fazer a Mostra Elite e alguns outros projetos que vieram um pouco antes e aí nós já temos essa parceria em algum tempo. Coisa bacana. Boa. E descobrindo também que tu também está te formando em arquitetura. Sim, eu sou designer de interiores e estou me formando agora no próximo semestre em arquitetura pela Unicinos. Sim. Então estou na fase final de curso. Que deve estar uma loucura. Já comecei TCC, então tá uma loucura a minha vida, mas tudo dando certo, andando junto e dando certo. E vocês já trabalham juntas? Sim, nós temos a empresa Vivenda, que entrou com um grande foco de design de interiores. E deu super certo. Há 10 anos atrás não se falava muito em design, sim, projetos feitos por arquitetos, né? E a gente entrou com uma proposta diferente, trazendo para os clientes a comodidade, a praticidade de poder ter uma loja junto. Então se especifica, né, através dos projetos, e na própria loja tu consegue ter iluminação, papéis de parede, tapetes, estofados, tudo para compor a necessidade desse cliente, porque hoje o tempo de todo mundo é muito corrido, né? Então tu ganha tempo e tem a segurança daquilo que realmente tu tem no palpável, né? Sim. E como é que é a experiência para vocês trabalharem como mãe e filha? Então, eu trabalho há 4 anos na loja, a loja já tem há 10 anos, mas há 4 anos eu entrei junto e a gente, assim, se dá super bem, dá super certo, né? Então a gente tá no caminho, verdade? A gente também, que há 2 meses de programa a gente tá arrasando junto, né? Cada uma com a sua ala e agora nos unimos, mas também. A questão é que não existe daí um horário comercial, né? Nós estamos sempre arquitetando, projetando com novas ideias, né? Isso é muito, muito gostoso porque flui a nosso favor, né? Não tem horário, mas é uma coisa principalmente natural e principalmente quando a gente gosta do que faz. Exatamente. Quando coloca amor, existe uma certa sintonia também, né? E me conta um pouquinho dessa experiência de vocês se juntarem e participarem da Mostra Elite. Na verdade, eu, como a Linha, vim especificando já alguns produtos que a Vivenda oferece. Então, para mim, que sou arquiteta, é maravilhoso. Eu elaboro o projeto e eu consigo especificar tudo que eu preciso nele na loja delas, sem ter que ir em várias lojas e levar o cliente em vários lugares. Então, para o cliente é uma comodidade muito boa, muito grande. E além do que os mobiliários e todos os serviços que elas oferecem já conseguem, de forma que o cliente saia super satisfeito. Então, a nossa parceria começou aí. E aí, depois, quando surgiu a Mostra Elite, eu convidei elas para estarem comigo. Que bacana! Então, vamos dizer qual é o nome do ambiente de vocês, quantos metros quadrados? Nosso ambiente é o Estúdio Bossa Nova. Ele tem 74 metros quadrados. Tá? Então, assim, foi um desafio muito grande para nós, porque a gente tinha uma amizade, eu e a Ali, assim, da faculdade. Tá? Que legal. Sim. Então, quando ela se formou, ela começou a vir para a loja, para os clientes, né, fazer as escolhas, especificando exatamente. Materiais. E então surgiu essa oportunidade e a gente juntas vamos encarar, né? Então, a gente sentou junto, a gente decidiu tudo juntas, né? Nós juntas. Para ter a cara de todo mundo. Sim, né? Bacana.
E eu vejo assim como o principal quando a gente entrou nessa construção, né, é de que o nosso ambiente realmente ele fosse muito bem conceituado, que é o que realmente tem que acontecer na casa do cliente, claro, né? Então as pessoas entram lá, nossa, tá super temático. Então, porque realmente a casa do cliente ela também é temática, porque transfere os costumes, né, da família, das necessidades. Então, o nosso principal objetivo foi fazer um resgate das memórias afetivas daquelas pessoas que se identificam com a bossa nova, que aconteceu nos anos 50, 60, que os músicos da sociedade carioca, né, se reuniam nos grandes apartamentos, eles tocavam, né, gostavam de compor também, tinham o costume da bebida, do cigarro, do carteado. Então, assim, a gente está apresentando, tá, esse projeto com resgate afetivo para as pessoas que entendem e conhecem e apreciam a bossa nova, vivenciaram. Então, é muito lindo de ver as pessoas se emocionando lá dentro. E como forma de trabalhar o lado cultural também, porque a nova geração desconhece. Exatamente, Conhece elas novinhas, foi algo a desbravar, né? Exatamente, foi muito desafiador. Então assim, conhecem uma música ou outra, mas não tem o real entendimento do que representou a bossa nova, né? Pra gente. Então realmente a gente fez uma imersão nos costumes da época, né? Aliado às necessidades de hoje, com os recursos, com materiais e toda a tecnologia que nós temos, né? E vocês se basearam com um único artista ou em si da bossa nova? Em si da bossa nova, e nós temos uma homenageada que é a Elô Pinheiro, a eterna garota de Ipanema, né? Ai, que legal. Então, assim, foi fácil de fazer, porque é inspirador, né? Eu aprecio a bossa nova, então aí a coisa fluiu, né? Começamos a compartilhar os conhecimentos. Elas ficaram bem atentas às tuas falas. Sim. E a todas as matérias e posts, né? Porque assim, tu não consegue fazer um bom projeto se tu não tiver um bom briefing, né? Com certeza. Então, uma pesquisa toda por trás. E isso fluiu muito bem, né? Apesar, assim, das diferenças de... eu e a Gabi já sabemos como funciona uma outra, mas nós tínhamos uma nova parceira. Claro. Né? Então... tem momentos de desafio, mas assim, sempre a gente teve o mesmo objetivo de fazer dar certo, de gerar um encantamento e que as pessoas realmente todas se sentissem acolhidas. A gente tem inclusive algumas fotos do ambiente delas, olha que lindo. Esse ambiente, inclusive, a Jaque já fez, foi teu primeiro ambiente. Foi lá naquela... Foi claro, lá, exatamente. O meu piso concentra lá. Continua, ele é maravilhoso. E vou dizer mais, esse veio da sustentabilidade que existe numa mostra, né? Não é só chegar e tira tudo, né? Isso a gente trabalha muito forte, né? De trabalhar a questão da sustentabilidade e... Eu quero ver o que vocês fizeram com aquele pilar. Que era o desafio do ambiente. Ele tá bem no meio. Construímos mais um pilar para fazer uma parede Ok, muito bom. E como é que foi essa escolha de materiais? Que tem bastante diversificado, assim, né, os materiais. Então, na verdade, o que mais foi desafiador pra gente foram as vigas, né? Tu bem sabe, tem um monte de vigas e o forro, ele é um concreto, ele era um concreto aparente até da última amostra, ele tava na cor preta e nós ficamos meio assim, pensando o que nós poderíamos fazer para tornar diferente. Então, a Tati, né, veio com a ideia de nós fazermos uma textura imitando a madeira. Então, já que todo o nosso projeto ele tem essa ideia da madeira, o natural, então a ideia foi fazer no forro uma textura imitando a madeira. Então, foi feita uma sanca de gesso só ao redor e no meio nós mantivemos o concreto. Sim, na minha época eu também deixei o concreto, porque é belo demais, né? Ele tá muito lindo. E a escolha de cores de vocês, como é que vocês criaram a cartela de cores? Então, a gente queria sair um pouco do tradicional, né? Então, a gente foi para os catálogos dos parceiros da mostra, né? Para ver e para os lançamentos, mas algo que realmente transmitisse personalidade, tivesse um pouco de personalidade. Então, a gente foi a partir dos acabamentos,
dos móveis, que a gente definiu todo o resto, né? Não, e ficou bem suave, ficou bem agradável, né? Vocês têm bastante também objetos pelo ambiente todo. Como é que foi feita essa curadoria dos objetos? Bom, aí isso é uma longa história. Porque eu, muito antes de ser designer de interiores, eu sou artista. Então, eu trabalho com pinturas e diversos materiais. Eu gosto muito do natural. Então, muitos dos objetos que estão ali pela mostra, os colares de parede, colares de mesa, alguns dos adornos são da minha linha. Que bacana. Que eu que desenvolvo legal. E trabalho também uma parte de atacado também, que a gente distribui o Brasil todo, né? Então, e foi um garimpo, assim, de usos, produtos de relação da gente que trouxe de casa, né? Muitos produtos da própria vivenda, outros de parceiros. Mas muito, a gente trouxe muito a questão do pessoal também, tá? Que são os livros. Sim, isso é bem bacana. Os vinis também, isso faz parte de todo o contexto do ambiente. E vocês têm uma das paredes como se fosse algo lembrando um piano? Sim, são as ripas, que é lembrando as notas musicais, as notas né? musicais, então, ficou iluminado, ficou bacana. E traz essa suavidade toda para o ambiente também. Sim. Gurias, muito obrigada pela presença de vocês. Demais. Todo o sucesso do mundo. E com Obrigada. certeza nós vamos voltar à Mostra Elite para conferir mais de pertinho todos Será esses prazer detalhes. receber vocês lá. Tá bom. Obrigada. Gente, a gente vai chamar o intervalo e na volta a gente vai ter novos convidados aqui conosco. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje, sexta-feira, aqui no programa. E a gente também está ao vivo pelo Facebook, onde vocês podem conferir, inclusive, os nossos programas anteriores, que tem muita coisa legal nessa nova temporada. Agora, no nosso segundo bloco, comigo e com a Jaqueline, estão o pessoal da Easy Office, que já existia há 12 anos no mercado, mas abriram um novo local para acontecer esse coworking. Então, aqui conosco está a arquiteta Carla Arcari, o sócio Diego Leite, junto com a sócia Fernanda Leite, casal, aqui conversando conosco. Vamos falar um pouquinho sobre a Easy Office, como é que funciona. Como é que surgiu isso há 12 anos atrás, né? 12 anos. Na verdade, a empresa tem 12 anos, mas nós estamos na gestão da empresa há 4 anos. Na verdade, quem é a CEO da empresa, né, quem faz o operacional é a Fernanda. Eu estou fazendo uma migração de carreira e, embora já seja sócio desde o início, agora nesse novo projeto de abertura de uma nova unidade, que eu me desvinculei das minhas atividades anteriores e mergulhei de cabeça nisso, né? Mas então é um escritório compartilhado, que é um conceito já bastante antigo, embora pouco difundido e pouco divulgado. Há mais de 25 anos existe no Brasil esse modelo de negócio. Mais recentemente, mais ou menos de 2005 para cá, se começou a falar muito em coworking. A palavra coworking ela veio muito para a mídia, né? Que significa trabalhar junto, né? Essa seria a essência. E foi justamente para buscar uma aproximação das pessoas no ambiente de trabalho que a gente tomou a decisão de abrir essa segunda unidade que se diferencia da nossa primeira unidade, que tinha mais escritórios, salas compartilhadas, mas com baixa interação entre as pessoas. Sim. E agora, então, a gente está privilegiando e priorizando espaços de convívio comum e uma série de ações, né, para estimular o relacionamento entre as pessoas, né, porque a gente acredita que isso pode ser muito rico, não só para os negócios, mas para as pessoas, para a construção de um ambiente de trabalho agradável, né? E eu acho que seria interessante também situar um momento que esse tipo de trabalho do coworking, da palavra, como tu citaste, ficou mais veemente, que foi bem naquela situação mais da crise, né? Que as pessoas resolveram sair dos seus escritórios e talvez irem para casas que já tivessem, exatamente, que tivessem uma concentração, né? Então, acho que é importante citar esse momento, né, de crise aqui para nós brasileiros. Pela minha experiência assim, lá no Easy Office, né, a gente recebe muitos profissionais que estão entregando sala, que não estão querendo ter esse custo fixo, porque como é que a gente funciona? Tu pode ter uma sala tua fixa, mensal, que aquela sala é só tua,
mas tu também pode ir lá e utilizar só um dia. Ou só 1 hora. E aí tu paga pela tua utilização. Então a gente recebe desde empresas que estão querendo migrar para esse novo modelo, quanto profissionais liberais que trabalham em casa, mas às vezes precisam de uma estrutura mais formal para atender o seu cliente. Então, às vezes, tem muita gente que às vezes atende num café, só que aí dispersa. Justo, outro tem um barulho da mesa do lado, né? Então, assim, querendo ou não, essa é a porque ele te proposta. traz uma liberdade, o profissional em si, ele ganha essa liberdade, né? Eu acho que outro aspecto que é importante salientar, além, claro, da crise, que acaba sendo um elemento, né, que motiva as pessoas a irem, mas o próprio avanço tecnológico nos últimos anos revolucionou a própria relação que as pessoas estabelecem com o seu trabalho. Vocês citaram a questão do home office, né? Foi algo que surgiu uns anos atrás como solução. Porque as pessoas do seu computador, conectadas à internet, fazem as coisas. Mas, aos poucos, essas mesmas pessoas perceberam que, às vezes, é necessário um ambiente mais profissional. Porque você precisa ter um espaço adequado para receber o seu cliente, para projetar a sua imagem no mercado de uma maneira adequada. Então, um coworking, um escritório compartilhado, ele parece, ao nosso ver, é uma tendência irreversível justamente pela flexibilidade que as pessoas, e não só pessoas, né, é importante salientar, empresas grandes também estão aderindo a esse modelo de organização do trabalho. Né? E outra coisa que vem a contribuir muito, que a gente acaba ouvindo de algumas pessoas, tem um home office, mas principalmente a mulher, né? Então, ela tem aquele horário dela, mas ela dá uma escapadinha dela, tem que ver o que está, né? Filhos. É a roupa, é filhos. Acontece aquela palavra chamada procrastinação. Então, acho que isso acho que não alavanca a carreira de ninguém. Né? Se tu não é bem organizado, não alavanca isso. Com certeza. Né? Há uns anos atrás teve um vídeo até, eu acho que era um economista, não sei se era na Inglaterra, ficou muito famoso, assim, esses memes da internet, que ele estava dando uma entrevista para a televisão de casa e daqui a pouco entrou o filho dele de 4 anos. E era um cara super importante, né? Então, o escritório compartilhado, o coworking, ele cria essas condições, né? E, inclusive, embora hoje em dia a própria relação com o trabalho, isso está tudo muito misturado, né? A gente não sabe mais o que é trabalho, o que é lazer, porque a gente está sempre no celular. Sempre conectado e trabalhando. Então, às vezes, é importante separar isso, né? E ter um espaço mais profissional. Por outro lado, eu acho que, e aí falando já dessa nossa nova unidade, esse lugar que a gente vai trabalhar, ele não precisa ser um lugar chato, não precisa ser um lugar quadrado, um lugar cansativo. Então, essa é a nossa nova proposta, e aí foi o grande desafio que a gente colocou para a Carla, né, quando nós ainda estávamos idealizando o projeto, criar um ambiente que as pessoas pudessem se sentir em casa. Então, nós priorizamos, além das salas privativas, né, com privacidade para a pessoa trabalhar, espaços de convívio que se parecem com uma sala de estar, em que daqui a um pouco tu tá trabalhando, mas tu quer descansar por meia hora, então tu vai encontrar um sofá confortável, um café, uma mesa para trocar uma ideia. Então, justamente isso vem nesse movimento de que o trabalho e o lazer, hoje, eles estão bem misturados. Né? Exatamente. E tem todo um efeito psicológico nisso, né? Sem Porque dúvida. Tentando voltar de novo para a questão da home office, daqui a um pouco tu não vê ninguém, tu fica na tua mesa, no teu computador, tu precisa ver gente, né? Exatamente. Já ouvi vários relatos de arquitetos que têm isso, eu preciso sair. E lá já é um trabalho lazer, né? Um trabalho que tu vê as pessoas, tu tá vendo uma sala de reunião ser ocupada, apresentando trabalhos e projetos. E eu acho que o né? principal objetivo, na verdade, de um coworking, claro, tu vai lá trabalhar, fazer o teu trabalho e tudo, mas esse networking que gera, tu acaba conhecendo muitas pessoas de empresas totalmente diferentes da tua e que podem abrir muitas portas bacanas, né? Proporciona muitas trocas, né? Isso. Porque de vez em quando todo mundo precisa, por exemplo, de um advogado, ou de um arquiteto, ou de um contador. E nesses ambientes a gente tem diversos profissionais, diversas áreas, psicólogos, inclusive. Então, é muito rica a vida do coworking. E acho importante a gente também citar que a gente tem 2 unidades, então, do Easy Office, e ambas na Carlos Gomes. Né? Que é um ponto super Que é um ponto super tradicional. Inclusive, comercial, empresas né? que vêm de fora, querem entrar em Porto Alegre, normalmente procuram a Carlos Gomes. Aeroporto, é uma referência. Né? Tá tudo ali. É bem localizado, né? É bem localizado. E, Carla, o teu desafio, não sei quantos metros quadrados tem essa nova unidade, mas deve ter sido uma delícia fazer esse projeto. Foi muito gostoso.
São 3 salas num andar só, a nova, né, Easy, porque tem a outra, que foi também repaginada, modernizada ao ano passado, né? E esse ano a gente fez esses 500 metros quadrados. Olha, uma bela metragem. São 3 salas, né, cada uma com uma proposta diferenciada. Tem uma sala que tem a recepção e a sala do coworking, com mais algumas salas para escritórios e consultórios e sala de reuniões. Na outra, a proposta já é diferenciada, ela tem um auditório, que é como se fosse um centro de treinamentos também, né? Sala de eventos, treinamentos. E aí tem essa sala de integração junto com o café, que ficou bem colorida. Que é um outro ponto forte, né? Tu vai lá, tu já tem que trabalhar, tem teus compromissos, mas tu sabe que ali tem um café, né? Até os minutinhos de lazer e tal. De relaxamento. E também gera o network, né? Claro. Ou até um coworking mais descontraído, alguma coisa assim. Ficou muito, muito interessante. A gente buscou justamente isso, né? O café é o combustível, né? De todo mundo que trabalha. Né? Então as pessoas... E é saudável, né? Daqui a um pouco te levantar um pouco, tu ir mudar o teu ambiente, e tomar um café, ali tem um snack bar, ali um lanchinho, alguma coisa que a pessoa... Então, nós pensamos, né, conjuntamente com a Carla, né? Então, quem sabe a gente vai, já que as pessoas têm essa necessidade, então vamos fazer desse um ambiente de relacionamento, de networking, as pessoas podem se encontrar, né? A ideia é colocar as impressoras ali, então você está na tua sala, você manda imprimir, você é obrigado a ir lá buscar e já gera esse movimento, já né? gera esse movimento, exatamente. Muito legal. E isso fica ao lado, como a Carla estava falando, dessa sala de eventos, sala de treinamentos, que também é um outro elemento que proporciona essa integração. Porque nós temos a ideia sempre de trazer eventos que integrem a comunidade. Na verdade, o nosso objetivo é criar uma comunidade de negócios. Né? Nós temos um gestor de relacionamento que promove ações nesse sentido, para integrar. Porque às vezes você trabalha com uma pessoa ao lado, mas não sabe o que aquela pessoa faz. Sim. E aí é necessário criar a oportunidade. E a Carla teve muito êxito nesse projeto de construir esse espaço que vai promover essa integração. Né? Existe uma área de palestras, alguma área assim, que possa alguém ministrar algum tipo de curso? Isso, é um mini auditório, dá o quê? Para umas 30 pessoas, né? É uma sala que a gente divide ela e ela comporta até 60 pessoas se ela é utilizada de forma integrada. Ou ela é dividida, então... tem alguns eventos, treinamentos que acontecem ali de algumas empresas e no outro lado é um coworking rotativo, que a gente chama, que é quem tem as salas fixas pode usar ali, fazer uma reunião mais informal, alguma coisa assim. Então é uma grande sala que ela pode ser dividida ou pode ser utilizada de forma inteira. Ela tem uma divisória que é móvel, uma divisória acústica, né? Então a gente abre ela toda e vira uma grande sala de 90 metros quadrados. Muito bem. Gente, eu vou chamar o intervalo e na volta a gente vai continuar conhecendo um pouquinho da Easy Office, que a gente tem algumas fotos para comentar sobre a arquitetura do local. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. A gente está conhecendo um pouquinho da nova unidade do Easy Office aqui em Porto Alegre, que fica na Carlos Gomes, super bem localizado. E eu queria começar perguntando para o pessoal se vocês fizeram pesquisas de referências ou tiveram alguma inspiração, como é que funcionou para realmente esse projeto, essa nova arquitetura do local sair do papel? Bom, acho que a nossa experiência, a nossa bagagem foi o ponto de partida, né? Então esse aspecto que a gente estava ressaltando da questão da criação de áreas comuns de convivência foi o ponto de partida. Mas claro, até concretizar isso, a gente acaba tendo que fazer muita pesquisa, né? E algo que foi muito importante para nós, em viagem recente à Europa, eu e a Fernanda pudemos visitar alguns coworkings de ponta, né? Para identificar justamente qual é a tendência. E ficou muito claro para nós que justamente a construção de um espaço acolhedor, um espaço, em arquitetura você pode falar usando cores quentes, né? Um lugar que as pessoas pudessem se encontrar, sentar em sofás confortáveis. A gente percebeu essa tendência. E aí a gente fotografou muito, conversou muito com esses empreendedores de lá e trouxemos tudo isso para Carla e entregamos. Ó, Carla. Tá aqui, ó. Tudo contigo. E também é importante falar que a Carla, ela nos acompanha aí nesses nossos... O Easy existe há 12 anos, mas a Carla, nesses 4 anos, acompanhou várias repaginações do Easy Office. Então, ela também
tem um conhecimento do que a gente procurava, né? A questão de a nossa casa foi ela que fez também, não é só. Tem um relacionamento. Ó, inclusive sim. agora estamos mostrando algumas fotos do local para vocês conhecerem toda essa ambientação. Isso, esse é um espaço que a gente tem ali, então, que é o café. Eu não sei se a Carla quer falar para dar mais detalhes. E que a gente usa também para o coffee break dos eventos. Né? Então, assim, é bastante flexível ali, né? Tem aquela parede de fundo preta também que as pessoas podem escrever com giz, mensagens e tal, né? Aí a parte de um consultório, né? Sim, nós temos também consultórios, né? Tem uma vista maravilhosa da Carlos Gomes. 11º andar, uma vista linda. E ficou bem acolhedor, assim, né? As cores. Essa é a sala que nós nos referíamos, né? Então, que é nós chamamos de lounge, mas enfim, que isso pode ser usado como um coworking rotativo, em mesas, né? A pessoa coloca o seu notebook, mas também como um espaço, assim, de descompressão, né? Do trabalho. Sim, de sair de alguma daqueles consultórios ou de uma mesa compartilhada para... Vai para aquele ambiente, a pessoa está ali trabalhando, quem utiliza a sala fixa tem livre acesso àquele espaço e pode em qualquer momento. Este é o coworking, né? Que nós não tínhamos na outra unidade, então as pessoas locam aí uma estação fixa de trabalho e podem utilizar, aquela estação é tua o mês todo. Ou aluguel eventual também, né? Uma tarde. Aí a outra parte da nossa sala de treinamentos, que ela também possibilita diversos formatos, tanto em círculo ou nesse formato sala de aula, com as cadeiras, né? Aí o ambiente aberto, né? Porque também é uma tendência, dependendo do tipo de evento que a gente vai receber, às vezes é um formato mais sala de aula, né, que o cliente deseja, às vezes é esse formato mais despojado, enfim. Aí vai muito da necessidade, da demanda que surge. Né? Aí são as salas mais corporativas para empresas, né, empresas fixas, então mensais. Que já tem a sua porta, já é um ambiente totalmente mais privado. Totalmente privativo. E o grande desafio também que a gente colocou para a Carla é a questão acústica, né? Isso é muito importante. Sim. Né? Claro que não é um estúdio, né? Mas isso é importante também justamente para dar uma privacidade, né? E na realidade otimizar que as coisas aconteçam simultaneamente, né? Tu tem uma sala acontecendo alguma coisa e que não vai interferir o que está ao lado, né? Essa é a nossa vista todos os dias. Nossa, lindíssima. Dá para apreciar esse pôr do sol, né? Pôr do sol. É um presente que também dá uma descontraída no trabalho, vou também, te dizer, sem né? Dúvida, sem dúvida. Não, e para ajudar também tem um frigobar ali com uma cervejinha, um happy hour, se a pessoa tá a fim de dar uma relaxada, a gente acabar o trabalho em grande estilo ali, apreciando a vista. Isso sim dá um ânimo. Amanhã eu vou de novo. Amanhã eu vou de novo, exatamente. E na realidade, quando essa empresa ou as pessoas que alugam essa mesa de trabalho, uma estação, por exemplo, né? Ela fica ciente que ela tem um maquinário a utilizar. Não sei como é que funciona isso por dia, por exemplo, né? Ou não, a pessoa vai lá, vai ficar uma semana. Ela aluga, falando financeiramente, por dia. Ela pode alugar por dia ou por mês. Ou pelo mês, sim. Mas a estrutura, tipo maquinário, xerox que vai precisar e tal. A gente oferece um apoio de secretariado, que a gente chama. Então, se precisa de uma impressão de um motoboy... Essa estrutura que eu queria entender para falar para o pessoal. A gente oferece isso para o cliente, então tem uma recepcionista, né, mais de uma até, que fica à disposição do cliente, e ela organiza. Então, se o nosso cliente recebe alguém, ela que recebe no primeiro momento, ela direciona para a sala. A gente também tem um serviço de telefone exclusivo, né, então uma empresa contrata conosco o serviço de endereço e telefone, que isso também, além do uso da nossa estrutura, é outra modalidade que a gente oferece, só a utilização do endereço. Então, por exemplo, né, uma empresa de advocacia, alguém liga, é o escritório do Dr. Fulano, tem um script já pré-programado, e aí a gente repassa o recado daquela ligação para o cliente. Então, a gente... tudo que diz respeito ao dia a dia de um escritório, de um consultório, de uma empresa, tem esse suporte, tem um apoio. Na verdade, nós temos uma comunidade de empresas e profissionais que hoje já está beirando os 400 profissionais em empresas, justamente porque nem todos estão ali fisicamente presentes permanentemente. Alguns é o serviço de secretária virtual que nós falamos. Né? Então, a pessoa coloca a sua empresa ali, então é um endereço fiscal registrado nos órgãos profissionais, nos órgãos públicos, mas é atendido um telefonema e a pessoa aparece ali por uma reunião ou quando houver a necessidade.
E justamente, então, esse é o desafio de promover a integração dessas pessoas. Claro, com certeza. E por isso, eventos, né, grupo de WhatsApp, enfim, há uma série de ferramentas que agora a gente vai começar a intensificar o uso, justamente para promover esses encontros entre essas pessoas. Então, todo serviço de apoio de secretariado, que qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de profissional precisa, a gente coloca à disposição. Muito E vocês, bem. então, têm 2 unidades. Isso. As 2 na Carlos Gomes, As mas 2 uma na em Carlos Higienópolis e a outra é Três Figueiras. Isso. Os conceitos delas são diferentes? Propostas diferentes? Então, a unidade Três Figueiras, ela acabou se consolidando muito para profissional liberal. Claro que tem algumas empresas também, mas a gente tem, por exemplo, muito psicólogo que atende lá. Por quê? Porque as salas, elas são, não é um ambiente único com várias salas compartilhadas, elas é um andar também. Um andar, privacidade e a questão importante da acústica. Da acústica, então cada sala ela é subdividida normalmente em 2 salinhas com recepção. Então o profissional liberal gosta muito desse tipo de estrutura, porque o cliente dele chega na sala, vamos supor, 601 e tem uma recepção ali para ele ficar, já tem um café ali, se ele precisa de alguma coisa. Então, a unidade Três Figueiras, ela ficou muito com essa característica do profissional liberal, da utilização. E a gente acabava não conseguindo atender tão bem o mercado corporativo na unidade Três Figueiras. Né? E aí, por isso, surgiu a também necessidade desse do novo conceito. Do novo ponto. Mas levamos também 2 consultórios para a nova unidade, porque também está dentro do nosso DNA, né? Claro. Até porque não é só psicólogo, hoje tem muitos coaches, né? E outros profissionais que também demandam essa configuração de sala. Né? Muito advogado. Tem muito advogado também. Sim, o advogado também precisa de uma certa privacidade para lidar com o cliente, né? Sabe que advogado até é algo interessante, né? Hoje tem o processo eletrônico, né? Então, é uma revolução no mercado, né, da advocacia, que não existe mais aquela necessidade de grandes arquivos para guardar aquela papelada. Tudo online, né? Então, isso está em transição ainda, mas hoje em dia o advogado ele precisa apenas de uma sala, bem dizer, para receber o seu cliente, porque ele pode trabalhar de qualquer lugar, né? Então tem crescido muito também nessa área, né, a procura por espaços compartilhados. Muito bem. A gente deseja todo o sucesso para vocês. A gente, inclusive, fomos convidadas a ir lá conhecer. Todos convidados, todos os telespectadores. Então, vocês que estão precisando de um localzinho assim, home office é tudo de bom, claro, mas a gente sair de casa é bem importante. Então, nada melhor do que a gente trabalhar num coworking que seja tão especial quanto esse, com uma vista maravilhosa na Carlos Gomes. É verdade. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, nós que agradecemos. Sucesso. Obrigada. Nós vamos chamar o intervalo e na volta vamos ter novos convidados para falar um pouquinho mais da Mostra Elite Design. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Agora no nosso último bloco, para acabar esse programa de sexta-feira, nada melhor do que a gente voltar a falar um pouquinho da Mostra Elite Design. Nós estamos aqui com uns novatos, primeira vez que estão participando da mostra, olha que legal. O Escritório Orion, que o Cauê Malabar é o arquiteto, temos a CEO e também estudante de Relações Públicas, a Laura Souto, que convidaram então a arquiteta Desirê Souza para fazerem esse projeto, que é o Neon Cine na Mostra Elite. Exatamente. Isso? Vamos contar um pouquinho do conceito do ambiente para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Então, cinema e arquitetura sempre foram 2 paixões minhas, porque eu acho que eles têm a magia de te transportar entre o tempo e o espaço, desde os gladiadores na Roma Antiga até planetas longínquos, onde super-heróis usam colãs coloridos para salvar. E a arquitetura, ela sempre teve esse papel muito importante de te inserir na realidade do que ela está mostrando. Então, o estilo que ela está sendo executada, as cores que estão mostrando, as formas. E isso é algo que sempre me cativou muito. Então, nós juntamos essas 2 paixões e acabamos criando o espaço, que ele tem muita referência à estética retrofuturista, especialmente dos filmes de ficção científica dos anos 80, tais como Tron, Star Trek, Duna, Blade Runner, Vigilante do Amanhã, Perdidos no Espaço. E aí vocês pegaram várias referências e foram juntando, fizeram um briefing, Desirê, como é que foi essa? Sim, foi uma experiência bem legal, porque primeiramente a gente se formou há pouco tempo, eu me formei em fevereiro, o Cauê se formou agora há pouco, então a gente somos novatos assim na área, no ramo, e é bem legal assim essa construção do ambiente, o fato de tá inserido nisso, porque normalmente a gente sempre trabalha como estagiário, então a gente vai lá, ajuda o arquiteto e faz, e acontece, mas
tá na hora e na linha de frente é né? outra coisa completamente diferente. Ver sendo executado, tu acompanhando o processo desde o início, a instalação, correria que acontece, aquela coisa, né? Fornecedor, material, e vem aqui, faz ali. Então isso é enriquecedor, assim, pra gente, assim, tipo, enriquece o nosso trabalho e dá mais gosto de trabalhar, assim. E é bem diferente legal. também a questão de tu tá projetando uma casa, um consultório, alguma coisa, e projetando uma amostra, onde os prazos são extremamente mais curtos e tu tem que fazer chover. Tem que cumprir as etapas. Exatamente. E tu tem que ter toda essa organização e essa parceria com as empresas, né? Porque em mostra a gente não consegue fazer nada se tu não ter essa parceria, né? Exatamente. Então, como é que foi essa relação, vocês novatos, entrando no mercado e solicitando para as empresas para elas contribuírem e entrarem no espaço com vocês? Foi bem complicado no início. Eu tomei mais essa frente, já por ter experiência. Eu fazia eventos eu fazia decoração de eventos antes da gente iniciar esse projeto de arquitetura. E eu tinha conhecimento de algumas locações, de alguns fornecedores, mas nada muito concreto. Então a gente foi atrás de fornecedores de móveis, de automação e a gente recebeu muitos nãos também. Que faz parte também, né? Que faz parte. Como nós não tínhamos ainda um nome ou um histórico já de compra com essas lojas, eu entendo assim também a posição deles de confiar assim, cegamente no escritório e em pessoas novas no mercado. Mas a gente teve o apoio massivo de poucos fornecedores, mas eles foram perfeitos. Eles apostaram na gente. Bacana. Eles apostaram na gente e nos surpreenderam muito com a ajuda que veio deles também. Não só o material em si, mas com a ajuda e o incentivo que eles nos deram. Olha que bacana, a gente está colocando as fotos para vocês verem a pegada do Neon Cine, né? Óbvio que o neon não podia estar fora. Não podia faltar. Não podia faltar. Como é que foi esse... Vocês pegaram, claro, de inspirações de filmes e tudo, mas da onde que chegou o neon? Então, o neon é uma marca registrada já desses filmes, tais como Star Trek, Star Wars. Então, a gente decidiu fazer dele realmente o protagonista do nosso espaço. E também nos objetos de decoração a gente apostou muito no dourado, no cromado, nessas coisas que também são já da estética da ficção científica. E foi um projeto bem complicado, digamos assim, porque a nossa proposta é que a pessoa realmente se sinta inserida dentro do universo do filme que ela está em exibição. Então, como podemos dizer aí, está em exibição Star Wars, e nós optamos por trazer essas cores vibrantes com o roxo e o neon justamente para dar esse contraste, mas que quando as luzes ficam apagadas fica um ambiente extremamente sublime, em que as pessoas se sintam relaxadas e consigam aproveitar a estar dentro desse ambiente e se sentir envolta do que ela está assistindo. E deu para perceber ali que daqui a um pouco vocês pensaram numa grande caixa, né? Exato. Que, na realidade, quando vocês começam a pintar as paredes e o teto, vocês deram essa intenção, né? De estar dentro de uma caixa para ver aquele filme e com essa questão desses neons futuristas. De criar uma rede, quase como inserindo a pessoa realmente dentro de uma nave espacial, para que ela pudesse se sentir dentro da pegada. Como eu disse, a inspiração mais forte foi a ficção científica dos anos 80 e basicamente 90% disso é no espaço. Então a gente tentou trazer isso para dentro da mostra e eu acho que foi uma execução que superou até as nossas expectativas. Até para trazer uma experiência diferente pro pessoal que tá passando e visitando a mostra, né? Porque tu chega de outros ambientes, que talvez seja uma cozinha, um dormitório, e aí tu chega no Neon Cine e tu já vê aquele neon. Dá uma parada ali, né? Tem um impacto super bacana. Normalmente as salas de cinema são sempre brancas, umas cores neutras, claras, e daí nessa vez a gente trouxe uma coisa mais forte, realmente, o roxo, o neon. Mas são coisas que podem ser aplicadas em casas, porque essa é
é a proposta, tipo, tu chegar no espaço e tu poder replicar no teu apartamento ou na tua casa, num espaço pequeno. Não precisa ser num grande espaço que nem a gente tem ali, mas a gente quer reunir e trazer aquela sensibilidade de eu posso ter aquilo ali em casa, sabe? E o neon a gente pode aplicar, não só como neon, mas a gente pode aplicar com outras cores. Ele não precisa necessariamente ser um neon, se caso a pessoa não gostar, ou o roxo, por exemplo. A gente pode aplicar em outras cores, então dando uma sensação de adaptabilidade e uma coisa real, né? Porque normalmente tem ambientes ou alguns ambientes em amostras que não são reais, e daí a pessoa fica pensando, eu acho que eu não vou conseguir isso ter em casa, mas não. É viável, né? É pra ser viável. Exato. E eu fiquei sabendo aqui que, na realidade, vocês estavam recém-formados e tal, que não têm um escritório próprio e que, casualmente, vocês fazem parte também do Easy Office. Sim, exatamente. Olha, coincidência. Não foi combinado, tá, gente? Não foi combinado. Nós estamos situados na filial da Três Figueiras. Nós estamos lá desde o início que o escritório abriu, que foi novembro do ano passado. Desde lá nós seguimos ali com eles. Como é que vocês acham? Né? Vocês gostam desse ambiente? A experiência que a gente vem tendo com eles é muito positiva. Eles nos dão todo um suporte que só nós talvez não conseguiríamos. Então, nesse nosso início, está sendo maravilhoso ter o apoio deles. Já desbravaram para esta linha direto, né? Porque poderiam estar num home office em casa, tu na tua, cada um nas, né? Sim. E vocês já se lançaram bem pro mercado, num lugar mais comercial mesmo, né? Sim, justamente. A gente, por querer uma parceria entre mais de um profissional, a gente não via como cada um trabalhar na sua casa. A gente precisava desse contato por mais que um não vá um dia ou outro, não, a gente tem uma base, os nossos projetos são feitos lá, a gente tem o nosso trabalho, enfim, a gente tem uma casa. A gente tem uma casa. Tu sabe assim, eu tô formada há 30 anos. E naquela época era o seguinte, tu saía da universidade, tu já queria, com os teus colegas, com quem tu ia alugar uma casa. Entende? A ideia era essa, era alugar uma casa, um local. Que maravilha que no decorrer essas coisas aconteceram. O comportamento também vai mudando, né? Facilita muito, né? Para quem está realmente iniciando a carreira, né? Sim. Como é que está sendo essa experiência já do Neon Cine pronto na mostra, vocês vendo as pessoas, a reação das pessoas, como é que está sendo isso? É extremamente gratificante. A gente nota que as pessoas realmente elas têm um choque, porque é um ambiente diferente, uma proposta diferente dentro da mostra. E a gente nota que as pessoas elas ficam com aquele ar de curiosidade, de espanto quando entram, porque ele quebra a continuidade de ser um ambiente um ambiente comum. Com móveis planejados. É um ambiente planejado. Sim. Ele foi planejado como um todo para isso. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Adorei conhecê-los, saber um pouquinho mais do espaço de vocês. Parabéns. Sucesso para vocês nessa carreira que está começando agora, né? E a gente vai se encontrar. Chão pela frente ainda. A gente vai se encontrar lá na mostra, com certeza. Com certeza. Inclusive, nós gostaríamos de fazer um convite, porque vão ocorrer sessões de cinema dentro do nosso espaço. Muito bem. E se vocês quiserem visitar o nosso espaço, nós inclusive estamos oferecendo pipoca e refrigerante para criar a experiência completa do cinema. Olha, que muito delícia. Bom. Então, não fica funcional. É funcional. É só seguir o cheirinho da pipoca. Perfeito. Gente, fica o convite para vocês agora, final de semana, de vocês irem na Mostra Elite, verem todos os ambientes e pegar uma pipoquinha, ter aquela experiência no Neon Cine. Vocês não podem perder. Chegamos ao fim do programa de sexta-feira, mas semana que vem eu e a Jaqueline estamos de volta. E tá recheado, como tu adora dizer essa palavra. Recheado a semana inteira. Semana que vem vai ser a Semana da Criança. Vocês não podem perder. Até lá. Até lá.
Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.